Fala galera, tudo bem? Muito bem-vindos, meu nome é Diego Oliveira. Bom, neste vídeo vamos aprender sobre a formação dos candlesticks. Candles são representações gráficas dos preços, são padronizados de verdes para candles de alta e vermelhos para candles de baixa. O candle normalmente possui 4 preços: preço de abertura, fechamento, máxima e mínima. No candle vermelho, o preço de abertura fica localizado acima e o de fechamento abaixo. No candle verde, abertura abaixo, fechamento acima. Os candlesticks também são chamados de candles ou velas. Agora que já sabem o que são candles, irei mostrar através de estudos quais são os padrões de candles que mais sinalizam a inversão de uma tendência: engolfo de queda, engolfo de alta, harami de queda, harami de alta, nuvem negra, doji, estrela da noite, martelo, enforcado, estrela da manhã, piercing ou perfuração, estrela cadente. Vamos ao primeiro padrão. Esse é o engolfo de queda, caracterizado por um candle verde, logo em seguida por um candle vermelho, que envolve completamente o candle verde dentro do corpo dele. Esse é um padrão que acontece na tendência de alta. O próximo candle, depois da tendência de alta, depois do candle verde, ele abre acima do candle anterior e fecha abaixo do candle anterior, engolfando o candle de alta que aconteceu antes dele se formar. Próximo que temos, engolfo de alta. Engolfo de alta é caracterizado por um candle vermelho, logo em seguida por um candle verde, que envolve completamente o candle anterior dentro do corpo dele. Ou seja, o gráfico vinha em uma tendência de baixa, logo após essa tendência de baixa se formou um candle verde de alta, que ele abriu abaixo do candle anterior e fechou acima do candle anterior, engolfando sim esse candle de baixa que teve antes desse candle aparecer. Ou seja, após isso, o gráfico ou consolidou ou reverteu, formando sim uma tendência de alta. Próximo padrão, harami de queda. É um padrão em que o gráfico vem em uma tendência de alta, só que por algum motivo depois aparece um candle de baixa, que fica totalmente dentro do candle anterior. Ou seja, o gráfico vinha em uma tendência de alta, logo após abre um candle de baixa, só que ele abre dentro do candle anterior. Ele abre e fecha dentro do candle anterior. Após esse movimento, o que tende a acontecer? O mercado consolidar ou cair, reverter. Mercado para a tendência de baixa. Próximo padrão de candle que temos é o harami de alta. Ele é basicamente o oposto do harami de queda. Ele vem em uma tendência de baixa e logo depois nasce um candle de alta totalmente dentro do candle anterior. Ou seja, ele abre e fecha dentro do candle anterior, revertendo esse movimento. Ou seja, se o mercado não consolidar, ele vai reverter esse movimento e vai começar uma tendência de alta. O mercado vai subir. Vamos para o próximo padrão. Nuvem negra. O que é a nuvem negra? Ele é caracterizado por uma reversão em tendência de alta. Ou seja, o gráfico vem subindo, só que depois do último candle de alta, ele abre um candle de baixa. Só que esse candle de baixa que abre, ele abre acima do candle anterior e fecha dentro do candle anterior, mais ou menos 50% do corpo do candle anterior. Após esse movimento, o mercado tende a cair, o gráfico tende a cair. Próximo candle, doji. Doji é um candle de indecisão. É um candle caracterizado por ter um corpo pequeno, ter mais sombra e ter o corpo pequeno. Ele pode aparecer em qualquer lugar do gráfico, tanto em uma tendência quanto em uma consolidação. O doji, na língua japonesa, significa erro, ou seja, foi um candle que acabou saindo errado. Ele não obteve corpo, ele não foi para nenhuma direção, nem para cima nem para baixo. Então ele ficou nessa posição. Abriu, pode ser que ele subiu um pouco, mas no momento de fechar ele fechou exatamente no mesmo lugar que ele abriu. Esse é o doji. Estrela da noite. Estrela da noite, ele é caracterizado por reversão para o lado vendedor, ou seja, ele é formado por 3 candles. 3 candles fazem parte desse padrão. O primeiro candle tem que ser um candle grande, de corpo grande. Ele vem subindo, aí aparece um candle de corpo grande. O segundo candle, ele é como se fosse um martelo invertido. A gente não falou de martelo, mas é um candle que tem o pavio grande e o corpo pequeno em uma das pontas. Só que esse segundo candle, ele abre um pouquinho de gap do candle anterior. Ou seja, ele abre um pouquinho acima do candle anterior. E o terceiro candle é um candle de queda, um candle vermelho que abre na mesma altura do primeiro candle. Após esse movimento todo, o mercado tende a cair. Vamos para o próximo candle, que é o martelo. Esse é o martelo que eu acabei de falar com vocês.
ele vai embaixo do gráfico, ele aparece embaixo, mostrando que tem muita força compradora. Ou seja, quando o martelo aparece no gráfico, ele vai aparecer sempre no final da tendência de baixa. Ele vai aparecer o martelo, que é onde ele abriu, fez toda a movimentação, só que a força de compradora foi muito grande e ele acabou ficando um pavio muito grande embaixo e o corpo em cima. Ou seja, após o martelo, há grandes chances do mercado voltar a subir. Próximo candle, enforcado. Enforcado, ele tem o mesmo formato do martelo, mas qual a diferença do enforcado para o martelo? O enforcado ele aparece na tendência de alta, ele aparece lá em cima no gráfico. Então, quando esse enforcado aparece, pode ser uma possível reversão para o lado vendedor. Quando o enforcado aparece lá em cima, provavelmente o próximo candle vai ser de baixa, então indicando assim uma reversão de movimento. Temos também o estrela da manhã, que é parecido com o estrela da noite, só que ele aparece embaixo. É uma reversão para o lado comprador. Ou seja, o mercado vem descendo, aparece um candle grande de baixa. O segundo candle normalmente abre com um gapzinho de baixa. Ele pode ser um candle de alta ou de baixa, tu faz, mas ele abre com um gapzinho. O terceiro candle é um candle de alta, que abre na mesma altura do primeiro candle, mostrando assim uma reversão para alta. Próximo candle temos o piercing. O piercing caracterizado por reversão para o lado comprador. Ou seja, o mercado vem em uma baixa, só que o segundo candle é de alta. O que acontece no piercing? O piercing é formado por dois candles de muita força, com corpo grande e pavio pequeno. Se o mercado é de baixa e tem esse candle forte, vendedor, o segundo candle forte é comprador. Só que esse segundo candle ele vai abrir abaixo do candle anterior e vai fechar mais ou menos na metade do candle anterior. Esse é o padrão piercing. Após esse padrão, após esse formato de candle, o mercado tende a subir. Grandes chances do mercado subir após esse padrão. Próximo padrão, temos o estrela cadente. O último padrão de todos os que nós colocamos aqui é o estrela cadente. Bom, basicamente, estrela cadente é um martelo invertido. Só que esse martelo invertido aparece lá em cima no gráfico, no topo. Depois de uma tendência forte de alta, aparece esse formato de candle com pavio super grande na parte de cima e o corpo bem pequeno, quase como um doji, só que o corpo na parte de baixo desse candle, formando assim uma estrela cadente, como se ele estivesse caindo, né? Uma estrela cadente. Então, a força vendedora foi muito grande nessa parte. Após essa força vendedora ser grande nessa parte, o próximo vai ser um candle de baixa, revertendo um movimento de alta e fazendo com que o gráfico caia, com que a tendência do gráfico seja de queda nesse momento. Esses foram os principais padrões de candles que eu abordei aqui. Se quiserem saber mais, podem estar entrando nesse site e baixando o seu e-book sobre candles, que vai ser disponibilizado para todos, só deixar o e-mail. E antes de mais nada, peço que se inscrevam no canal, dê um joinha se curtiram, para que esse vídeo seja relevante para outras pessoas que procuram o mesmo conteúdo. Muito obrigado.